que uma ilha fantasma do outro lado do Pacífico, a Ilha de Páscoa, índios da Amazônia e um explorador e escritor britânico em busca de uma civilização perdida têm em comum. Nesse vídeo, vamos falar sobre James Churchward e sua controversa teoria sobre o continente perdido de Mu. James Churchward, nascido em 1851, foi um explorador britânico, autor e místico que ganhou notoriedade por suas alegações sobre a existência de um antigo continente chamado Mu. Churchward passou grande parte da sua vida na Índia, onde teve acesso a antigos manuscritos e inscrições que supostamente continham informações sobre Mu. Ele é mais conhecido pela sua série de livros, incluindo O Continente Perdido de Mu e Os Filhos de Mu, que detalham as suas teorias controversas sobre essa civilização perdida. Para compreender melhor o enigmático continente perdido de Mu, vamos mergulhar mais profundamente na sua suposta localização geográfica, nas suas paisagens naturais e no seu povo. Segundo as teorias de Churchward, Mu era uma vasta extensão de terra situada no meio do Oceano Pacífico, estendendo-se desde o que conhecemos hoje como Havaí até as ilhas do sul do Pacífico e da Ilha de Páscoa. Esse continente perdido teria sido caracterizado por paisagens majestosas, incluindo montanhas imponentes, vastas planícies, rios sinuosos e densas florestas. Era um verdadeiro paraíso natural. Churchward também imaginava Mu como lar de uma civilização altamente avançada, cujos habitantes colonizavam diferentes lugares no globo. Ele descrevia essas pessoas como fisicamente altas e com uma compreensão profunda da espiritualidade e da ciência. Os habitantes de Mu teriam dominado uma forma de escrita hieroglífica chamada Nakal e desenvolvido um sistema de governo avançadíssimo. Suas cidades, de acordo com as teorias de Churchward, eram opulentas e repletas de templos e edifícios ornamentados, indicando uma sociedade rica e muito próspera. Qualquer semelhança com a lenda da Atlântida não é mera coincidência. A visão de Churchward sobre Mu incluía a crença de que essa civilização antiga possuía conhecimentos científicos e tecnológicos que rivalizavam com os avanços modernos. Ele argumentava que o povo de Mu era mestre da engenharia e da agricultura, construindo complexos sistemas de irrigação e estruturas megalíticas. No entanto, essa visão idílica de Mu como um paraíso perdido é amplamente rejeitada pela comunidade científica, que ainda carece de evidências concretas para sustentar as afirmações de Churchward. Portanto, Mu ainda permanece muito mais como um enigma, alimentando o fascínio contínuo por esses continentes perdidos. Para dar suporte às suas teorias sobre Mu, Churchward alegava ter encontrado evidências em antigos manuscritos e inscrições, sendo os dois principais documentos citados nos seus livros o Manuscrito Troano e o Registro de Lhasa. Segundo Churchward, esses manuscritos continham relatos detalhados sobre a existência de Mu e de uma civilização avançada. O Manuscrito Troano, ou Códex de Madrid, era um documento que Churchward alegava ter traduzido a partir de escritos maias e descrevia uma catástrofe que teria acontecido quando Mu ainda existia. Um trecho do manuscrito foi interpretado e traduzido como: No ano 6, Can, no dia 11 Mulak do mês Ak, ocorreram terríveis terremotos que continuaram sem interrupção até o dia 13 Shuen. A região das colinas de Mud, a terra de Mu, foi sacrificada. Sendo levantado 2 vezes, desapareceu durante uma noite, sendo a bacia continuamente abalada por forças vulcânicas. Estando confinado, isso fez com que o terreno afundasse e subisse diversas vezes e em vários lugares. Por fim, a superfície cedeu e 10 países foram divididos e dispersos. Incapaz de suportar a força das convulsões, Mu afundou com 64 milhões de habitantes. Além disso, Churchward fazia referência ao Registro de Lhasa, que ele afirmava ser uma antiga inscrição tibetana. De acordo com as suas interpretações, essa inscrição corroborava a existência de Mu
sua queda e suas conquistas tecnológicas e espirituais. A seguir, um trecho que descreve a catástrofe do velho continente. Quando a estrela Baal caiu no lugar onde agora só há mar e céu, as 7 cidades com seus portões dourados e templos transparentes estremeceram e tremeram como as folhas de uma árvore em tempestade. E eis que uma inundação de fogo e fumaça subiu dos palácios. Agonia e gritos da multidão encheram o ar. Eles procuraram refúgio em seus templos e cidadelas. E o sábio Mu, o hierático de Ra-Mu, levantou-se e disse-lhes: Eu não previ tudo isso? E as mulheres e os homens em suas pedras preciosas e roupas brilhantes lamentaram: Mu, salve-nos! Mu respondeu: Você morrerá junto com seus escravos e suas riquezas, e de suas cinzas surgirão novas nações. Se eles esquecerem que são superiores, não por causa do que vestem, mas pelo que colocam, o mesmo destino acontecerá com eles. Chamas e fumaça sufocaram as palavras de Mu. A terra e seus habitantes foram despedaçados e engolidos pelas profundezas em poucos meses. Muitos estudiosos e especialistas em linguística e arqueologia contestaram a autenticidade desses documentos e traduções, destacando inconsistências e falta de provas sólidas para respaldar as alegações. Mas, afinal de contas, por que povos em lugares opostos do mundo descreveriam uma catástrofe de forma tão parecida? A teosofia e o misticismo desempenharam um papel significativo na disseminação das ideias de James Churchward sobre o continente perdido de Mu. Embora Mu não seja mencionado explicitamente nos escritos de Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, as suas obras lançaram as bases para o interesse posterior em continentes perdidos e civilizações antigas avançadas. Blavatsky introduziu o conceito de Lemúria, que, embora não idêntico a Mu, foi associado a um continente antigo no Oceano Índico e que hoje em dia tem provas científicas de que pode ter existido. Um dos principais textos teosóficos que ecoam a ideia de continentes perdidos é a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, onde ela fala sobre a existência de antigos continentes que desapareceram devido a catástrofes naturais. Além disso, a influência teosófica pode ser vista nas obras de outros místicos e esotéricos que discutiram a existência de continentes antigos e civilizações perdidas atualmente. A ligação entre o misticismo e as obras de Churchward sobre Mu serve como um exemplo notável de como as crenças espirituais podem influenciar algumas interpretações históricas. O professor Arísio dos Santos, um autor brasileiro, físico nuclear, também escreveu um livro sobre a suposta localização de um continente perdido no Pacífico. Em seu livro chamado Atlantis, The Lost Continent Finally Found, ele oferece inúmeras pistas sobre a localização da suposta Atlântida por meio de comparação de histórias, mitos e evidências megalíticas. Embora as teorias de Churchward sobre Mu tenham sido amplamente desacreditadas pela comunidade científica, ainda existem esforços para explorar o Oceano Pacífico em busca de vestígios de antigas civilizações. Um exemplo notável é a expedição liderada pelo astrônomo Avi Loeb, que busca evidências de tecnologias avançadas ou artefatos arqueológicos subaquáticos que possam apoiar essa ideia de civilizações antigas. No entanto, até agora essas expedições não produziram resultados conclusivos relacionados ao continente perdido, apesar de ter reclamado achados impressionantes que podem conectar os mitos antigos com o impacto interestelar. Namadol, também conhecido como a Veneza do Pacífico, é uma cidade antiga nas ilhas de Pohnpei, na Micronésia, que intriga com a sua complexa rede de canais, escoamento e enormes construções de pedra. O que torna essa cidade ainda mais enigmática são as semelhanças culturais com outras culturas polinésias, apesar de estar geograficamente distante. Namadol foi um centro de poder e cerimônias, mas os métodos da sua construção e o motivo para sua localização ainda permanecem completamente desconhecidos.
Da mesma forma, a Ilha de Páscoa, um remoto ponto no meio do Oceano Pacífico, é famosa por seus moais, gigantescas estátuas de pedra. A cultura Rapa Nui, que a criou, possui afinidades culturais com culturas polinésias. Os moais, alguns com mais de 20 metros de altura, são uma verdadeira maravilha da engenharia, mas as razões para sua construção e para a forma que foram transportados ainda permanecem um enigma. Embora tenham significados religiosos e cerimoniais, a verdade exata dessas práticas ainda permanece completamente incerta, acendendo ainda mais as teorias sobre uma civilização que se perdeu. Há interessantes relatos orais e lendas que pregam a vinda de antepassados do Oeste, ou seja, do Oceano Pacífico, pelos povos da Amazônia brasileira e peruana. Da mesma forma, surpreendentemente, o próprio Smithsonian Institute afirma que testes de DNA traçaram origens comuns entre povos indígenas da América e povos nativos das ilhas do Pacífico e da Oceania. James Churchward e suas teorias sobre o continente perdido de Mu ainda permanecem como um mistério intrigante ligando a arqueologia e os mitos. As crenças sobre Mu e suas conexões com a teosofia continuam também a fascinar e desafiar a nossa compreensão da história como foi contada. Enquanto as expedições modernas buscam respostas no Oceano Pacífico, a verdade sobre Mu ainda é completamente envolta em especulação e debate. Independentemente da sua autenticidade, a história de James Churchward nos lembra da eterna busca pela compreensão do nosso passado e das maravilhas que ainda podem ser descobertas por meio da exploração. Afinal de contas, a verdade sempre está lá fora. Até o próximo, pessoal. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.